Olá, galera. Aqui vamos lá na chamada Rádio Brasil FM, né? Vamos trabalhar aí com o Brasil pós-Estado Novo, ou seja, a formação do Estado liberal no Brasil, que vai ser justamente um período de democratização, né, com a ascensão, com o fim do Estado Novo, obviamente, a saída de Getúlio Vargas da presidência da República e a ascensão do general Eurico Gaspar Dutra, que curiosamente teve apoio do Vargas na eleição presidencial que se seguiu. Né? Junto com isso, nós temos a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, porque afinal de contas a Constituição brasileira naquele momento não poderia mais atender a nova realidade, né? Porque a Constituição que vigorava até aquele instante era a de 37, a polaca, que é uma Constituição autoritária. Então, diante desse novo cenário, né, de um cenário de mudanças políticas, econômicas e sociais, então o Brasil está ingressando aí com essa nova situação. O cenário que vai se desenhar no Brasil a partir de 1945 é bastante interessante. É claro que ainda não temos, institucionalmente falando, uma guerra fria, mas as divergências entre as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial já encaminhavam para isso. Né? A União Soviética consolidando seu domínio sobre o leste europeu, os Estados Unidos firmando, né, aumentando a sua influência sobre os aliados ocidentais, Inglaterra e França, né, tentando aí estabelecer um controle maior no Ocidente. Então isso já está encaminhando para essa Guerra Fria. No caso específico do Brasil, vai ser interessante por quê? Porque a chegada de Dutra ao poder, né, ela não simboliza ou não sinaliza ainda um avanço conservador. Né? Isso vai ser muito interessante, por quê? Porque afinal de contas nós teremos a participação de vários setores da sociedade brasileira, inclusive os comunistas, no cenário político brasileiro naquele momento, certo? E aí vamos lá, vamos esquematizar cada um desses pontos para que vocês possam compreender melhor tudo isso que a gente está discutindo aqui agora. Primeira coisa, né, a gente está falando aí de redemocratização. Eu acho que o correto não é nem redemocratização, é muito mais uma democratização, certo? Por quê? Porque, afinal de contas, o Brasil, nesse momento, né, ele não tinha experimentado, a não ser aquele pequeno lapso entre 34 e 37, ele não tinha experimentado um regime verdadeiramente democrático. A partir de 45, isso vai, apesar, né, das posições políticas adotadas pelo Dutra, mas, de qualquer maneira, essa democracia ela vai acontecer. Tá? A própria Constituição de 46 vai ser uma Constituição democrática, apesar da proibição de participação dos comunistas no cenário político brasileiro, né? Mas pelo menos não vai ter uma perseguição intensa como houve no governo Vargas ou como haveria de ocorrer na ditadura militar. Né? Mas, de qualquer maneira, vai ser esse cenário. O país enfrenta algumas dificuldades econômicas, obviamente, né, com o fim da guerra, os crescentes gastos por parte do governo Dutra em relação às importações, né, então isso vai ser um cenário. O Brasil vai ficar numa situação bastante interessante, mas isso vai ser facilmente resolvido, que é o alinhamento estratégico, geopolítico, né, então vai ficar ao lado dos Estados Unidos. Até porque a União Soviética também não tem interesse na América do Sul. A preocupação soviética é exatamente em relação ao leste europeu, então isso está de alguma forma fora. Nós temos a existência de dois Brasis, né, como eu coloquei ali para vocês. Um primeiro que vai ser urbano, industrial, isso por conta aí, resultado aí do governo Vargas, né? E aí eu estou falando num período que vai até o governo Juscelino Kubitschek, mas nesse primeiro momento a gente vai falar só de Dutra e Vargas, tá? E o outro lado, né, o Brasil que ainda existia, que ainda persistia, que era o Brasil caracterizado pelo latifúndio, né, pela permanência de elementos extremamente coloniais na economia brasileira, né, na sociedade brasileira. E outro aspecto também que vai ser bastante interessante nesse momento, e vai ser uma característica
principalmente durante o segundo governo Vargas, de 51 a 54, é um intenso debate, tá? Um debate ideológico fortíssimo entre os nacionalistas e liberais. Os nacionalistas, como o próprio nome diz, defendiam um mercado, a criação de um mercado consumidor interno, de um desenvolvimento econômico a partir das bases nacionais. Os liberais, obviamente, um maior alinhamento, uma ampliação da dependência econômica do Brasil em relação aos Estados Unidos. E aí, para a gente compreender tudo isso, né, nós vamos falar um pouco, não apenas do governo Dutra, mas isso vai ser aprofundado com o governo Vargas, ok? O governo Dutra, que se inicia aí, né, que toma posse efetivamente a partir de 1946, ele vai ser um governo caracterizado por mudanças políticas se comparadas ao momento anterior, ou seja, o momento de Getúlio Vargas. A primeira coisa, obviamente, vai ser o abandono de uma política econômica voltada para um desenvolvimento interno a partir de bases, né, nacionais, ou seja, vai aumentar essa dependência econômica em relação aos Estados Unidos, vai importar muita coisa dos Estados Unidos, vai ser um governo caracterizado pela implementação de uma nova Constituição, mas ao mesmo tempo que nós temos uma nova Constituição, o governo Dutra, ele, né, e essa característica liberal, o governo Dutra ele vai adotar algumas posições autoritárias, como, por exemplo, uma restrição sistemática à participação política dos trabalhadores, né, mediante os partidos que os representavam, notadamente o Partido Comunista e o Partido Trabalhista Brasileiro, né, e também a colocação, né, pôr na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro, que teve uma participação significativa na Assembleia Constituinte de 1945-46, mas que a partir desse momento o Dutra colocaria também na ilegalidade. Mas por que essas decisões tomadas pelo Dutra? Exatamente porque, primeiro, também houve uma mudança política significativa nos Estados Unidos. O Roosevelt, ele morre antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, né, em abril de 45, e quem assume é o Truman. A posição do Truman vai ser uma posição mais à direita, certo? Então, e como também o acirramento das disputas entre Estados Unidos e União Soviética começavam a se tornar cada vez mais fortes, então o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão influenciar significativamente, né, a sua área de influência, a sua área de hegemonia, né, a sua zona de influência, para que esses países adotassem políticas restritivas à participação dos comunistas no cenário político. E o Dutra, obviamente, quando ele faz a opção por esse alinhamento com os Estados Unidos, né, então, que é o que eu chamo aí desse posicionamento da Guerra Fria com alinhamento com os Estados Unidos, então Dutra vai seguir essa cartilha americana. Uma característica importante do governo Dutra vai ser o fato dele aumentar consideravelmente a importação de produtos industrializados norte-americanos. Por que isso? Os Estados Unidos, naquele momento, né, no imediato pós-Segunda Guerra, eles estavam com a indústria num ritmo muito acelerado. E temendo, né, uma reprise da crise de 29, então eles vão agora fazer pressões para que outros países consumam produtos industrializados norte-americanos, certo? O Brasil, com um crescente mercado consumidor, principalmente, né, pelo avanço dos setores urbanos, vai ser um grande comprador de produtos norte-americanos. E aí o que vai acontecer? O Dutra, ele vai, com isso, pegar os recursos resultantes das vendas de matéria-prima para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial e vai utilizar esses recursos para, enquanto houvessem, claro, para importar produtos industrializados. Acontece que os recursos acabaram, o país de credor, né, de um país que tinha recursos econômicos suficientes para manter aí uma situação confortável, ele se torna um devedor, né? E curiosamente, essa política do Dutra vai ser, digamos, o grande cabo eleitoral para a eleição de Vargas nas eleições que aconteceriam em 1950. Então aí é que vocês vão entender por que Vargas assume a presidência logo a seguir e, obviamente,
né, a gente vai discutir aquele debate que eu tinha posto para vocês entre nacionalistas, entreguistas, nacionalistas e liberais. Ok, gente? Então vamos lá. O Vargas, então, ele é eleito, né, em 1950 com o apoio dos partidos PSD, que é o Partido Social Democrático, que representa os interesses da burguesia urbana industrial brasileira, e do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que, como o próprio nome diz, representa os interesses da classe operária. O PCB não participa desse cenário. E o que vai ser interessante? Né? O que a gente destaca no governo de Getúlio Vargas? Primeira coisa, né? Aí eu coloquei até algumas características muito interessantes, a conjuntura econômica varguista. E aí é que eu coloco a disputa que eu havia falado com vocês. Primeira coisa, a briga, né, a rivalidade intensa entre entreguistas, que, como eu já tinha colocado, representam ou defendem uma participação, digamos, brasileira no mercado internacional, mas, como é que eu diria, uma participação subalterna, né? Então, o Brasil ele vai aceitar uma certa divisão internacional do trabalho, vai ser um grande fornecedor de matéria-prima e um grande importador de produtos industrializados, né? Essa coisa do entreguismo é você permitir que empresas estrangeiras tivessem uma maior participação na economia brasileira. E esse vai ser justamente o elemento combatido pelos nacionalistas. Os nacionalistas eles vão pressionar o Vargas para que adote uma política econômica de base nacional, né? E a culminância desse embate, né, e dessa defesa por parte dos nacionalistas de uma economia nacionalista vai ser a criação da Petrobras em 1953, ou seja, vai criar um monopólio do petróleo, né? O petróleo ele se torna uma fonte energética importantíssima dentro de um processo de industrialização. Curiosamente, 1953 vai ser o ano em que o Mohammad Mossadegh, primeiro-ministro iraniano, que ousou nacionalizar a indústria petrolífera iraniana, vai ser derrubado por um golpe de Estado, tá? E aí é interessante esse cenário, porque o Brasil, ao decidir pela nacionalização do petróleo, ou seja, a Petrobras ficaria responsável pela pesquisa, prospecção, extração, refino, distribuição, né, do petróleo e seus derivados. As empresas estrangeiras venderiam no varejo, mas o petróleo, a essência, ficaria nas mãos da Petrobras. Isso vai opor, né, os nacionalistas, inclusive Vargas, aos setores da sociedade brasileira que defendiam esse entreguismo. Dentre eles, talvez o seu maior porta-voz tenha sido Carlos Lacerda, jornalista, ex-socialista, né, que vai se tornar uma verdadeira pedra no sapato de Vargas. O cenário que se desenha no Brasil nesse momento vai ser um cenário de crescente crise. Por quê? Porque apesar do Vargas adotar uma política voltada aos interesses das classes operárias, esses interesses não eram plenamente contemplados, né? Então, o que vai acontecer? As pressões realizadas pelos operários vão num crescente e isso vai pressionar o governo vai, a partir do seu ministro do Trabalho, João Goulart, né, vai aumentar o salário mínimo em 100%, isso vai gerar inflação, aí vai virar um caos, aí greves vão explodir no Brasil por conta disso, né? Interessante que boa parte das greves terá a orientação justamente dos comunistas, né? Os comunistas estão presentes, embora não legalmente como partido político, mas estarão presentes nas organizações operárias, e aí vão incentivar, vão insuflar essas greves que vão colocar o Vargas contra a parede, né? É nesse momento, talvez o único momento da história, e isso é importante que vocês tenham em mente, é o único momento da história que a gente pode falar de populismo. O populismo é uma forma de você trazer a população, como o próprio nome diz, para o centro do processo político, né? Mas não quer dizer que ele seja uma massa de manobra, porque você tem que fazer concessões às massas para justamente continuar com esse apoio político, né? E, claro, se eu tenho de um lado o populismo, o Vargas vai usar o populismo para justamente enfrentar essa, digamos, essa oposição udenista na figura do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda vai escrever lá no jornal A Tribuna da Imprensa
vários artigos atacando Getúlio Vargas. Para quê? Para justamente acusando Vargas de ser autoritário, de que o Estado Novo não havia morrido, que o Estado brasileiro está se tornando um caos, que a sociedade brasileira está caminhando de mal para pior. Né? Então o Carlos Lacerda vai ser essa pedra no sapato. E alguns setores palacianos vão então engendrar, vão planejar um assassinato do Carlos Lacerda para justamente tentar calá-lo, né? E aí ele vai ser alvejado, né? Existem dúvidas em relação ao tiro que o acertou, mas a única verdade é que o seu guarda-costas, o Major Vaz, né, da Aeronáutica, acabou sendo morto no atentado à Rua Toneleiros. E, por conta da morte do Major Vaz, o Exército, setores do Exército, que não estavam muito satisfeitos com o governo Vargas, começam a pressioná-lo para que ele ou renuncie ou tome medidas voltadas a uma maior liberalização da economia. O Vargas, obviamente, não vai aceitar essa pressão, mas as pressões vão crescendo, até que acontece justamente o seu suicídio em agosto de 1954. Né? O suicídio do Vargas é considerado por muitos historiadores como, digamos, um adiamento do golpe de 10 anos, né, do golpe que aconteceria em 64. O golpe estava pronto para acontecer em 54, só que o suicídio de Vargas e o clamor popular demoveram os militares e outros setores da sociedade civil dessa ideia de golpe. Tanto é que o próprio Carlos Lacerda, temendo aí sim realmente pela sua vida, decide buscar um autoexílio fora do país, temendo a fúria, obviamente, das classes populares. Né? E aí vai ter uma transição extremamente conturbada. Né? Você vai ter a posse do Café Filho, né? Vai ser o Café Filho não permanece durante muito tempo na presidência da República, aí vem o Carlos Luz, o Nereu Ramos, aí se organizam as eleições. Quando a gente vai assistir, né, o avanço, né, o avançar dessa história do Brasil com a eleição de Juscelino Kubitschek em 1956 e governaria até 61, né, até 60, perdão, né, mas aí já é um outro momento da nossa história. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até a próxima. Rádio Brasil encerra nesse momento as suas transmissões.